Olá, graça e paz, meu nome é Daniela. Glorifico a Deus por eu estar aqui compartilhando parte do meu testemunho com os irmãos. Em nome de Jesus, gostaria de contar para vocês meu testemunho. Eu fui presenteada com 3 filhas, Maria Júlia, Dalit e Samara. Quando eu estava grávida de Maria Júlia, Samara começou a sentir umas dores na barriga, na qual eu levei ela para consultar. E os médicos suspeitaram de virose e tal, eu não sabia o que Samara tinha. Depois eu voltei com ela no médico, a médica suspeitou de anemia falciforme. Quando a médica suspeitou de anemia falciforme, eu já comecei a sentir as dores do parto. Fui para o hospital ganhar a Maria Júlia, no qual eu fiquei 48 horas, né? E as minhas meninas todas foram 24 horas. Eu entendo que para mim foi Deus já tratando da minha ansiedade ali mesmo. E eu não conseguia amamentar porque eu estava doida querendo vir para casa cuidar da Samara. Até então eu não sabia que a Samara tinha de fato, eu sabia que era algo grave, mas eu não sabia o que ela tinha. E fiquei no hospital, não consegui amamentar. Eu peguei e falei com Deus, comecei a ter uma experiência muito forte com Deus, eu já era convertida, para a honra e glória do Senhor. E falei com Deus, Deus, manda leite em nome de Jesus. Aí quando a mãe de leite subiu, ela apertou meu peito assim, saiu aquele tanto de leite. Eu falei assim, agora me dá alta que eu preciso ir embora cuidar da minha filha. Aí a alta veio, eu vim embora, cuidei da minha filha. Chegando em casa eu senti uma angústia enorme. Eu fiquei 15 dias em claro, sem dormir, porque eu estava com uma recém-nascida do lado e a Samara sentindo dores, né? Quando foi num dia de uma sexta-feira, a Samara sentiu fortes dores, ela torceu a cama toda, onde eu passei óleo de unção na barriga dela e pedi a Deus que ela não permitisse que ela sentisse essa dor. E Deus me honrou, que desde esse dia a Samara não sentiu essa dor, né? Eu não sabia até então o que ela tinha, mas Deus me honrou que ela não sentiu essa dor. Com isso, na outra semana ela tinha consulta, tinha exames para descobrir o que Samara tinha. Ela fez vários exames de sangue, suspeitou de leishmaniose, não era leishmaniose, onde ela fez a ultrassom e constatou que ela estava com um tumor no rins de 15 centímetros. No qual a avó dela me falou, eu me desesperei, né? Eu só consegui clamar a Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não consegui raciocinar que minha filha tinha 2 rins, que a gente tinha 2 rins, né? Mas a partir daquele momento Deus foi meu sustento, porque minha filha estava dentro do carro me esperando e ela se espelhava muito em mim e eu tinha que passar energia e força para ela. Então eu entrei dentro do carro, como se nada tivesse acontecido, com uma força de Deus tremenda. Cheguei até na casa da minha mãe, no carro com ela. E ela, o que foi, mãe? Não, nada não, Samara, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ela preocupada, mas eu passei tranquilidade para ela. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro que eu subi a escada meio sem força, que eu já estava sem força. Abracei minha mãe, pedi perdão à minha mãe, pedi perdão ao meu irmão, abracei meu pai, chorei muito com meu pai, pedi perdão ao meu pai, né? Fui para dentro da minha casa, me tranquei dentro de casa, andava para um lado e para o outro, só clamando a Deus, sem saber o que dizer, o que falar. Não sabia nem orar, né? Nem imaginava que aquilo estava acontecendo comigo, né? E só que era real. Aí a avó da Samara correu atrás de vaga pelo SUS, porque nós tínhamos pagado particular, nós conseguimos a vaga pelo SUS, internamos a Samara no Hospital Regional de Betim, no qual lá na noite que ela foi internada, eu não pude ficar com ela, que eu tive que vir ajeitar as coisas para minha bebê recém-nascida, que estava já com 15 dias. E minha outra menina estava com 16 anos. E falando com ela, eu peguei e no outro dia de manhã estava cedo lá, onde a tia dela me falou que a doença estava espalhada. Eu peguei e falei assim, não está espalhada, está repreendido em nome de Jesus, essa doença não está espalhada. Não tem nenhum oncologista aqui que me fale isso. Eu não acredito nisso, está repreendido em nome de Jesus. Nesse dia eu fiquei de acompanhante com a Samara durante o dia todo, né? Eu me prontifiquei a ficar com ela o dia todo e só via minha bebê à noite, durante os primeiros dias. E nesse dia eu lembro que eu fui no banheiro umas 20 vezes. Eu chorava e voltava para perto da Samara rindo. E Samara, o que foi que você tem, mãe? Ah, a mamãe está com dor de barriga. Eu não queria que minha filha visse eu chorando. Eu pus na minha cabeça que ela não podia ver eu chorando, por causa que ela iria ficar preocupada, né? Depois de um certo tempo eu aprendi que a gente tem que sorrir com os que riem e chorar com os que choram, né? É bíblico.
Só que no momento não, no momento eu ainda não estava com esse discernimento. Mas o Espírito Santo é muito consolador, ele esteve comigo o tempo todo, eu agradeço muito a Deus por tudo que ele me acompanhou. E nesse dia Deus usou uma enfermeira para estar falando comigo. E essa enfermeira me disse assim, olha, Deus manda te dizer que sua filha vai ser um milagre, você crê? Eu falei assim, eu creio, em nome de Jesus, então sua filha vai ser um milagre. Mas lê uns salmos por dia. Eu era muito ansiosa, então a primeira coisa que eu fui fazer é ver quantos capítulos de salmo tinha, né? São 150 capítulos de salmos. Aí eu pensei assim, meu Deus, vou ficar 150 dias nessa luta? Aí eu corri atrás da enfermeira e falei com a enfermeira assim, eu posso ler 5 capítulos por dia? Porque eu achando que se eu lesse mais capítulos por dia, mais rápido a luta iria passar. Ela falou assim, pode ler o tanto que você quiser, lê em voz alta com sua filha. E eu comecei a ler salmos com a Samara, tinha dia que eu lia 5, 2, 3, né? Com isso Deus usou uma médica muito abençoada também, falou assim, ó, vou tentar uma vaga para sua filha no Santa Casa, na Baleia. Eu falei assim, não, no Hospital de Santa Casa, por favor, no Santa Casa. Ela tá assim, não sou eu que escolho. Eu tô assim, não, no Santa Casa, você vai conseguir essa vaga hoje. Ela demora uns 15 dias. Eu falei assim, não, vai ser hoje. Né? Comecei a profetizar sobre a vida da minha filha. E nesse mesmo dia a médica chegou, horas depois, e falou assim, ó, eu consegui a vaga da sua filha no Santa Casa e a vaga dela saiu hoje. Eu, glória a Deus, obrigada, Senhor. Então eu ficava muito maravilhada porque eu estava falando com o Senhor e o Senhor estava me ouvindo. E neste dia, Samara foi transferida para Santa Casa. Eu cheguei no Santa Casa, a primeira pergunta que eu cheguei no Santa Casa, era umas meia-noite, perguntei o que é que a Samara tem. E ela falou, a médica me perguntou assim, fez biópsia? Eu tô assim, não. Eu tô assim, então não sabe o que ela tem. Nós tínhamos feito um grupo de família, eu tinha mandado no grupo, gente, a Samara ainda não tem diagnóstico. Eu esperava do grupo mandar um amém, um glória a Deus, né? Minha vontade era sair do grupo, eles não sabiam disso, mas eles estão sabendo agora. Só que eu permaneci no grupo, né? Eles já estavam cientes do que estava acontecendo, mas eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo com a minha filha, que estava acontecendo comigo. E quando foi no outro dia, o médico chegou, né? Médico grandão, alto, né, que eu corria dele. E ele chegou para mim e falou assim, sua filha está com tumor de Wilms, é um tumor que dá no rins com metástases no pulmão. E ela está com tumor no rins e ela está com metástases no pulmão. Ela vai ter que fazer uma cirurgia, ela vai ter que fazer quimioterapia, vai perder o cabelinho. E falando isso tudo perto da minha filha, eu dei as costas para o médico e comecei a falar com a Samara, Samara, os médicos dos médicos é Deus, os médicos dos médicos é Deus. E comecei a falar mais alto que o médico e comecei a ignorar o médico, né? Hoje em dia eu glorifico a vida dele, né? Eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez, por mim, pela minha filha, pelos conselhos, por tudo, né? Sou muito grata a ele. E eu lembro que ele me disse assim, olha, eu vou ter que colocar ela lá na ala onde ficam as criancinhas para ela entender o que está acontecendo com ela. No Santa Casa é um corredor enorme, no qual eu fui andando naquele corredor que parecia não ter fim. E com a minha filha escorada em mim assim, eu fui andando naquele corredor e cheguei na ala C, me deparei com 3 crianças carequinhas, né? No qual minha ficha meio que caiu, entrou num quarto todo coloridinho, com Sky, com 2 camas. Nessa noite o pai dela foi passar a noite com ela, né? Ele chegou lá brincando com ela. Eu já saí do quarto, bati a porta e saí em desespero, a ponto de entrar na frente de uma carreta de ônibus, em qualquer coisa, porque o fardo estava muito pesado. E eu falei com... O Espírito Santo falou comigo assim, pede Deus calmaria, pede Deus calmaria. E eu comecei a pedir Deus calmaria, calmaria, calmaria. Cheguei na casa da minha tia. Eu queria que fosse no Hospital Santa Casa, porque no Hospital Santa Casa era 2 quarteirão do Hospital de Santa Casa. Então eu ficava com a minha filha de dia, então à noite dava para me ver minha bebê um pouquinho. Então eu pedi a Deus que fosse no Santa Casa por isso. E Deus me honrou, graças a Deus. Então eu chegava lá a ponto de desmoronar, mas eu via aquele bebezinho pequenininho, que na hora que eu ia desmoronar, ele ria com aquele sorrisinho de anjinho para mim, sabe? Ela ria para mim. E eu já não me desmoronava. Eu creio que Deus enviou ela para me ser um acalento para mim, nessa luta que eu permaneci, nessa trajetória. E
No outro dia eu cheguei no hospital, eu já estava mais tranquila, e eu tinha questionado a Deus, oh Deus, por que é comigo, Senhor? Mas eu comecei a ver que não era só comigo, tinha outras mães, tinha outras crianças, tinha rico, tinha pobre, tinha preto, tinha branco, tinha louro. A doença não escolhe idade, tinha de 0 a 18 anos, não escolhe se é preto, se é branco, se é moreno, se tem dinheiro, se não tem, entendeu? Simplesmente dá. E naquele corredor ali, estava todo mundo ali, né? Todo mundo sorrindo, e tinha casos mais graves que o da Samara, mas você não via ninguém chorando, nem lamentando, nem murmurando. E eu comecei a aceitar a situação, né? Comecei a encarar a situação. Eu entendi que não era só comigo, eu não era melhor e nem pior que todas as mães que estavam ali. E minha filha não era melhor nem pior do que elas, entendeu? Deus não dá um fardo em qual a gente não consiga carregar. E com isso eu pude encarar a realidade do que estava acontecendo com a minha filha. Comecei a ler salmos com ela. Eu pude ver todos os meus defeitos, né? Eu fui um vaso na mão do oleiro, com o qual Deus me moldou, né? E eu aprendi muita coisa naquele hospital, onde eu vi várias crianças pedindo para não ter que, querendo não morrer, pedindo para não morrer. Eu vi várias crianças sofrendo na cama, acamada. Eu vi várias crianças amputando perna, amputando parte do corpo, né? No qual eu pedi a Deus pedi a Deus 3 coisas. Para minha filha não sofresse, devido ao sofrimento que eu vi lá das crianças, que minha filha não ficasse internada tanto tempo e que minha filha não viesse a sentir dor, né? E os médicos sempre perguntavam, Samara, tá sentindo dor? Eu já respondia para ela, não, tá repreendido em nome de Jesus, minha filha não vai sentir dor. Mãezinha, ela pode vir sentir dor, ou senão minha filha não vai sentir dor, né? E com isso, Samara começou a quimioterapia e com 15 dias meu pai foi lá nos visitar, né? Ele veio lá do fundo do corredor e veio nos visitar, ele veio andando da casa da minha avó, que era perto. Ele chegou lá, abraçou a Samara, eu tirei foto dele com a Samara. E meu pai queria me dar um abraço e eu queria abraçar o meu pai. Mas eu tinha colocado em si que se eu abraçasse meu pai, nós íamos chorar, né? Eu não queria chorar na frente da minha filha. Então nesse dia eu não abracei meu pai e meu pai não me abraçou. Esse dia meu pai veio embora, aqui para Betim, a cidade onde eu moro. E ele pegou o ônibus. Eu creio que ele saiu de lá angustiado, né? Eu creio que Deus teve um particular com ele, em nome de Jesus. Meu pai chegou em casa passando mal e meu pai infartou. Eu recebi a notícia, eu estava na casa da minha avó, na casa da minha tia. Eu vim pra cá e vi meu pai enrolado no lençol, no qual não tinha como eu abraçar meu pai, nem falar mais nada com meu pai. Mas eu entendi o porquê que eu havia pedido perdão ao meu pai. Meu pai precisava ouvir aquele pedido de perdão. Eu precisava ter pedido perdão ao meu pai, porque se eu não tivesse pedido perdão ao meu pai, talvez hoje eu não estaria como eu estou hoje. Eu glorifico a Deus por ter permitido eu ter pedido perdão ao meu pai. O perdão é libertador, né? Sepultei meu pai. No outro dia eu estava firme como uma rocha do lado da minha filha, no qual eu não podia falar com ela o que estava acontecendo. E eu fiquei com a minha filha. Minha filha continuou fazendo quimioterapia, o cabelo da minha filha começou a cair. Eu fiz de tudo para o cabelo da minha filha não cair. Eu fiz trança, eu parei de pentear, eu fiz tudo e fiquei uma semana com a tesoura, andando dentro da mochila. E falei com a Samara, o dia que você quiser, mamãe corta. Ela falou assim, mamãe, eu não quero cortar o cabelo. Eu falei assim, tá bom, minha filha, o dia que você quiser, mamãe corta. E com isso eu já tinha feito um coque no cabelo dela, já tinha feito trança, já tinha feito várias coisas no cabelo dela. E chegou um dia que ela falou assim, mamãe, eu quero cortar o meu cabelo. Aí vieram assistente social, vieram psicólogo, eu falei assim, não, Deus me capacita. Eu corto o cabelo dela. Entrei para dentro do banheiro, cortei o cabelo dela. E no qual ela passou a mão na carequinha assim e falou assim, mãe,
Tadinha da Maju. Maju é minha bebezinha caçula, que nasceu carequinha. Ela sentiu um vento batendo na carequinha, ela lembrou da irmãzinha. E nesse momento doloroso, né, no qual ela sentiu um alívio, no qual ela não chorou, porque ela era muito forte. Eu glorifico a Deus por isso. Eu aproveitei o momento e falei com ela assim: Samara, o seu avô faleceu. Deus estava me preparando para falar com ela e Deus estava preparando ela para me consolar. Ela me disse assim: mãe, Deus sabe de todas as coisas. Eu falei assim: amém, minha filha. Nós continuamos o tratamento e depois veio a notícia que nós tínhamos que ir para São Paulo porque a Samara já estava com o tumor no rins de 15 centímetros, pesando 698 gramas. Ela estava pesando 21 quilos. Ela estava com 2 nódulos no pulmão, ela estava com trombo na veia cava inferior do coração e vários gânglios na barriga. Então no Hospital de Santa Casa não tinha cirurgião para fazer essa cirurgia, era 4 cirurgias em uma. Então nós fomos para São Paulo, no Hospital C. Camargo. Lá ela fez essa cirurgia e ela ficou, creio que 10 horas no bloco cirúrgico. Deus já vinha tratando da minha ansiedade. No qual nesse dia eu estava com uma calmaria tremenda de Deus. E eu ajoelhei e pedi a Deus um milagre. Eu imaginava que o milagre era abrir minha filha e não ter nada dentro dela. Mas eu entendi que o milagre foi a Samara, porque ela ficou o tempo todo estável. Ela saiu liberta daquele bloco cirúrgico, sem nenhuma célula maligna. Ela saiu curada para a honra e glória do Senhor. E Deus operou o milagre na vida da minha filha. E as pessoas perguntavam: como está Samara, como está Samara? Eu dizia: Deus está operando, Deus está operando. E nesse dia Deus operou minha filha, Deus fez um milagre na vida da minha filha. Ela ficou 12 dias na UTI do hospital, eu pude ficar com ela todos os dias. Eu não arredei o pé do hospital. Eles abriram ela assim, assim. Abriu ela toda assim para tirar todo esse negócio. Ela estava com 2 drenos, um mediastino e um tórax, né? E a Samara fez cirurgia numa quarta-feira. Na sexta-feira a Samara andou como daqui, assim, com os 2 drenos, que nem uma senhorinha anda de bengalinha. Ela andou, que os médicos vieram ver a Samara e falou assim: nossa, Samara, você tá bem? Eu tô assim, tá, graças a Deus. A médica falou comigo assim: a ciência e a fé andam muito junto. Eu virei e peguei e falei assim: não, é Deus. Deus usa suas mãos para estar curando essas crianças, né? Creio eu que essa médica deve ter convertido em nome de Jesus, glorifica a vida dela. Depois nós fomos para o quarto, ficamos 3 dias no quarto e Samara recebeu alta. Nós viemos embora para Minas e continuamos o tratamento em Minas Gerais, no qual a gente ia e voltava, fazendo quimioterapia. Ela ficou em repouso durante 1 mês, comendo sem gordura, e todo mundo da casa também, né? Estávamos todos no mesmo barco. E continuamos indo e voltando para BH para fazer quimioterapia, porque ela queria ficar perto da irmã. E na casa de apoio não aceitava bebezinho, né? Então eu optei por ficar vindo e voltando. Deus me abençoou de várias formas, com pessoas me ajudando, porque eu não trabalhava. E no qual a doença voltou em abril de 2018. Ela foi diagnosticada em julho de 2017. De 2018, em abril, a doença voltou no mediastino, que fica entre o pulmão e o coração. Eu ainda falei assim: ainda bem, né, que não é em nenhum órgão, né? Quimioterapia vai matar isso logo, logo. Mas a quimioterapia não matou a doença, né? Quando fez os exames, a doença já estava no pulmão e no fígado. E a médica falou comigo assim, quando foi no dia 4 de junho, assim como uma mãe recebe a notícia: ah, você vai ter um filho, você vai ter um bebê. Eu recebi a notícia. Que eu tinha a opção de fazer a quimioterapia paliativa para dar mais tempo de vida para ela, ou eu parasse tudo ali mesmo e aproveitasse o tempo que eu tivesse com a minha filha. Eu arrisquei, eu fiz a paliativa uma vez
no qual a paliativa foi muito forte para Samara. E graças a Deus, Deus me deu sabedoria e eu parei no momento certo. E desse dia, eu comecei a corrida contra o tempo, porque eu não sabia a hora. Os médicos falavam, fala para Samara que não tem cura mais, para ela saber, para ela realizar os sonhos dela. Eu disse, não vou dizer nada a Samara, porque meu pai infartou. Ninguém avisou meu pai que ele ia infartar. Então não vou dizer nada a Samara, eu que respondo por ela. E eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para realizar os sonhos dela. E com isso, eu fiz um culto de ação de graças, aqui mesmo nesse lugar. E convidei todas as pessoas, né? Porque eu tinha que agradecer a Deus pelo milagre que Ele tinha feito na vida da minha filha. E veio várias pessoas, eu glorifico a vida de todos que vieram e o que não puderam vir também. Eu agradeço a todos que oraram pela minha filha, pela minha família, que foram de vários estados. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, que não tiveram também, mas que tiveram espírito de oração. Eu agradeço a todos que ajudaram. E a oração do justo surge seus efeitos, e eu creio que Deus ouviu todas elas. E peguei e fiz uma camisa para Samara também, com a foto dela falando que ela era um milagre, que ela era guerreira, que ela era poderosa, que o sorriso dela era contagiante, colocando vários elogios nela e pedi que as pessoas que comprassem a camisa, colocassem na rede social, colocassem uma mensagem para Samara. Eu lembro que eu e a Samara ficava sentada, olhando as fotos do pessoal, que eles faziam pose, faziam gestos, né? E nós e a Samara ficava rindo deles, né? Das mensagens, porque muita gente faz isso quando a pessoa falece, né? E quando a pessoa falece, ela não vai ver aquela mensagem. Minha filha pôde ver isso em vida, o tanto de pessoa que sentia carinho por ela, né? Ela pôde ver isso em vida. Ela não sabia que ela era uma paciente paliativa, ela não sabia que não tinha cura mais, ela não sabia que não tinha nada a ser feito, mas a esperança é a última que morre. E eu comecei a levar ela nos lugares, a passear, a dar ela tudo que ela podia comer, porque paciente, criança com essa doença, tem muitas restrições, né? Tem muita coisa que não pode. Então eu comecei a dar tudo que ela queria comer. E Samara estava bem, não sentia dor nenhuma, brincava, pulava. Ninguém falava que a Samara era uma criança paliativa, ninguém falava que Samara estava com câncer terminal. E os médicos falavam comigo assim, olha, você vai ficar chorando na frente da sua filha, você vai ficar esmorecida na frente da sua filha. Eu disse, não, eu não vou chorar na frente da minha filha, eu vou sorrir para ela mesmo que o meu coração esteja sangrando, eu vou pular com ela, eu vou brincar com ela, mas eu não vou esmorecer na frente da minha filha. E com isso eu pulava na frente da minha filha, eu dançava, eu virei médica, eu virei enfermeira, eu virei artista, eu virei palhaça. Eu virei tudo que uma mãe vira para um filho, eu virei para Samara. Mas com a ajuda de Deus, é claro. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar.
Deus me sustentou todo o tempo que eu pude brincar com a minha filha, pude louvar com ela, pude brincar com ela. Mas Deus não permitiu que não viesse uma pessoa na minha casa. Era eu e Deus. Deus estava tendo um particular comigo. Era só eu e Deus. Não vi um pastor na minha casa, mas eu creio que foi permissão de Deus, porque quando Deus quer tratar com a gente, é só Ele e a gente. Então Deus quis tratar comigo. Eu falo que até hoje eu sou um vaso na mão do oleiro, mas chegou uma hora que eu precisava de uma ajuda. Eu fui, paguei e falei com Deus: "Meu Deus, envia alguém nessa casa, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando." Eu conheci um casal de missionários dentro da van, no qual eles estavam aqui morando pouco tempo, no qual eu conheci ele na van, pegou e perguntei: "De que igreja vocês são?" "Não, nós fazemos missões, nós vamos em casa." "Ah, você pode ir na minha casa?" Ele falou assim: "Sim, iremos." Quando foi no outro dia, ele estava na minha casa. Quando foi na outra semana, ele já estava vindo 2 vezes na minha casa. Era uma célula que ele começou a fazer na minha casa, onde via só os familiares e os amigos mais próximos que estavam de mim. E nós fazíamos célula 2 vezes na semana com a Samara, né? Para me dar mais força, né? Eu creio que Deus enviou esses pastores para essa missão, porque depois que a Samara partiu, depois de um certo tempo, eles foram embora daqui, eles não estão aqui mais. Glorifico a vida desses pastores, que me ajudaram muito. E com isso eu levei a Samara no restaurante carérrimo, né? No qual eu não tinha condições de pagar, mas eu paguei, né? Deus sabia que não era por vaidade, era um sonho da minha filha. Depois uma pessoa bateu na minha porta e me honrou 4 vezes mais do que eu gastei. E eu levei minha filha onde ela queria, todos os lugares, e eu lembro que eu comprei pela Brinquedo, tudo, e falei com a Samara assim: "Samara, Deus vai te usar para falar comigo." Ela: "Por quê, mãe?" "Porque você é escolhida do Senhor. Você vai falar comigo." E nesse dia, Samara sonhou com Josué. "O que foi, mãe, que Josué? O que foi, Samara, que Josué disse?" "Mãe, Josué disse que não ia passar por cima de mim." E eu olhei correndo no Google Josué. Aí Josué é forte e corajoso. Eu sou assim, forte e corajoso. Eu pensei assim: Samara, é para você ter coragem, Samara. Deus vai operar mais um milagre, em nome de Jesus. Ela sabia que a doença tinha voltado, mas não sabia que não tinha cura mais. E veio essa palavra, né? Josué 1:9. "Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Essa palavra eu achava que era para Samara, mas essa palavra era para mim. Porque Deus queria que eu fosse corajosa. Porque eu já sabia qual era a vontade de Deus. Porque se a doença voltou, era a permissão do Senhor. E minha filha não sentia dor e não sofreu, não estava ficando internada. A primeira internação dela foi de 40 dias, no qual eu falei que eu passei por um deserto. No qual eu pude ver o tanto que eu era egoísta, porque eu orava para mim, para minha mãe, só para quem estava próximo. Eu não orava para quem estava debaixo de uma ponte, eu não orava para quem estava debaixo uma ponte, para quem estava no mundo de prostituição, para quem estava no mundo de drogas, para quem estava no leito do hospital. Eu não orava para essas pessoas. No qual eu aprendi a orar para essas pessoas, porque quando eu saía aqui fora, muita gente falava comigo assim, porque eu ficava em BH, muita gente falava comigo assim: "Eu estou orando por você, eu estou orando por sua filha." E eu vi o tanto que foi gratificante eu ouvir isso das pessoas: "Estou orando por você." Tão gratificante que foi ouvir isso para mim. Porque eu creio que Deus ouviu todas as orações. Então, eu estou assim: nossa, tanta gente que nem me conhece está orando por mim. E eu estou aqui sem orar por ninguém, orando pela minha filha, pela minha família. Aí eu comecei a orar por todo mundo. Hoje em dia eu oro para todas as pessoas, até porque eu não conheço, porque Deus sabe quem está precisando de oração. O Senhor ora para aquela pessoa que está lá. Deus sabe de quem nós estamos falando, porque Deus sabe de todas as coisas. E eu comecei a falar com Deus, a louvar a Deus. E nesse dia,
a Samara sonhou e eu entendi que essa palavra era para mim. Era para mim ter coragem, né? Era para mim falar para Deus fazer a vontade dele. A vontade dele era levar a Samara. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não consigo fazer essa oração. Eu não consigo fazer essa oração. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoa em nome de Jesus, mas eu não consigo fazer essa oração. E eu falei com Deus assim, Deus, depois do Dia dos Pais eu faço essa oração. Faltava uma semana para o Dia dos Pais. Quando chegou no domingo eu estava agoniada porque eu sabia que no outro dia eu tinha que fazer a oração do Dia dos Pais. Eu tinha que fazer essa oração. E eu não fiz a oração. Eu falei com Deus assim, Deus, eu preciso fazer essa oração, mas eu não consigo, me perdoa, eu não consigo. Eu não consegui fazer essa oração. Samara sonhou com Deus, Samara teve um sonho com Deus. Que foi, Samara, que Deus disse? Mãe, Deus disse que era para você ter calma, porque eu tentei te falar para você ter calma, eu não estava conseguindo. E eu senti um aperto muito grande no meu coração, como se fosse assim, tá chegando o dia. E com isso eu levei a Samara numa loja em Betim, porque o Espírito Santo me mostrou, me revelou o horário que Samara iria falecer, o horário do sepultamento. Eu achei que eu estava ficando louca, mas Deus falou que eu não iria ficar louca. E eu levei a Samara numa loja, no qual eu falei assim, Samara, escolhe o vestido que você quiser, né? E ela experimentou várias roupas, né? Ela experimentou um vestido, fez assim com o vestido assim, e perguntou para mim assim, mãe, eu tô bonita? Eu falei com ela assim, você tá linda, minha filha. A dona da loja perguntou para mim assim, para que ocasião é o vestido? Eu disse a ela assim, não, ela gosta de vestido, mas eu sabia o porquê que era o vestido. Eu sabia para que ocasião era o vestido. O vestido era para me sepultar a minha filha. Eu comprei tiara, eu comprei pulseira, eu comprei brinquedo, eu comprei tudo, porque ela sempre gostava disso. E eu arrumei minha filha tudo bonitinho, tudo separadinho, porque eu não sabia nem a hora nem o dia. E depois disso, uma irmã foi me visitar, tirou a palavra para mim, Josué 1:9. Deus quer que você seja corajosa. Eu disse a ela assim, eu tô pedindo tanto Deus coragem, não tô conseguindo. Com isso, Samara já estava com crise de asma, eu já estava carregando ela no colo. Eu falei assim, mamãe te carrega, Samara, mamãe te carrega, porque ela estava cansada. Mamãe te carrega, Deus me deu ombros fortes, mamãe te carrega. Ela, não mãe, não precisa, ela sempre foi independente. Eu falei assim, não, mamãe te carrega o que for preciso, eu te carrego. Este dia, ela tinha uma consulta, né, e o médico pegou e falou comigo assim, você tá vendo que você tá perdendo sua filha aos poucos? E eu escutava o médico e eu não dava muito ouvido, assim, sabe? Eu virei, peguei e falei assim, ele pegou e disse assim, nós vamos ter que internar a Samara. Eu falei assim, não, eu não vou internar a Samara, eu vou cuidar da Samara em casa. Ele me disse assim, e se a saturação da Samara cair, eu tô assim, Deus me capacita. E se ela falecer do seu lado, eu tô assim, Deus me capacita. E se der uma parada cardíaca nela, de repente, eu tô assim, Deus me capacita. E me falou várias coisas, e em tudo eu falei assim, que Deus me capacitava. Ele não estava falando com uma médica, ele estava falando com uma mãe. Deus me capacitou em tudo, honra a Deus por isso, glorifica a Deus por isso, né? Ele pegou e me falou assim, olha, mesmo se a Samara estiver bem, se você não estiver bem, nós vamos internar a Samara. Ele queria que eu fosse um psiquiatra, porque ele perguntou se a Samara estava sentindo dor. Eu disse que a Samara não iria sentir dor, né? E para honra e glória do Senhor, a Samara não sentiu dor. Ele falou assim, mãezinha, ela pode sentir dor. Pode acontecer isso com ela, o rins dela pode parar, pode dar problema, vários tipos de coisas nela, né? Mas graças a Deus não deu nada. Deus honrou o pedido que eu fiz. Minha filha não sofreu, devido ao sofrimento que eu vi lá. Ela não sofreu, porque a doença em si já é o sofrimento. Minha filha não ficou internada, porque eu já vi várias crianças internadas lá, 3 meses, 5 meses, para vir chegar a óbito. Minha filha não sentiu dor, minha filha tomou morfina quando fez a cirurgia durante 2 dias, minha filha fez tratamento durante 1 ano e 3 meses e não tomou morfina durante esse tempo todo, minha filha não sentiu dor, minha filha brincava, pulava. Eu agradeço a Deus por isso, glorifico ao Senhor por isso. E esse dia eu vim embora com a Samara para casa, né? Passeamos com ela,
E quando foi no sábado nós demos uma voltinha, quando foi no domingo nós demos uma voltinha. E quando foi no domingo ela chegou em casa, ela deitou no sofá, eu ajoelhei perto dela e ela falou comigo assim: mãe, eu estou pedindo Deus para me sarar e Deus não me sara, mãe. Você falou que Deus me ouve. Eu falei assim: Samara, Deus está te ouvindo, Samara. Não, mãe, porque eu estou pedindo para ele me sarar, mas ele não me sara. Ela já não estava alimentando nesse dia. Eu falei com ela assim: Samara, e se Deus quer levar você? Ela: não, mãe, eu não quero ir. Mas e se Deus quiser levar você, Samara? Está todo mundo querendo buscar salvação. E todo mundo querendo ser salvo. E se Deus quer te salvar, não precisa ter medo não, vai. Nesse mundo não tem nada a oferecer. É o tanto de coisa que está acontecendo com um tanto de criança. Ela está assim: não, mãe, eu não quero morrer agora. Eu disse a ela assim: Samara, se Deus te levar, eu vou sentir a mãe mais privilegiada desse mundo. Eu vou sentir a mãe mais orgulhosa desse mundo. Porque Deus te preparou desde o meu ventre. Você é escolhida do Senhor, Samara. Se você sentir alguma coisa, você não precisa ter medo, que Jesus está do seu lado, te dando a mão. Ela me disse assim: não, mãe, eu quero caminhar sozinha. Eu quero tomar banho em pé sozinho. Eu quero arrumar minha cama sozinha. Ela já tinha feito 11 anos. Uma criança de 11 anos só queria arrumar a cama. Só queria tomar banho sozinha. E só queria andar sozinha. Ela podia pedir para ir para a praia. Ela podia pedir várias outras coisas. Mas é muito pouco para uma criança que está à beira da morte pedir só isso. Eu aprendi muito com ela. Ela é um exemplo de força na minha vida. Foi um exemplo de força na minha vida. E nesse dia, eu falei que ela assim: você não precisa ter medo. Mas eu não consegui fazer a oração que Deus queria que eu fizesse, para fazer a vontade dele. Eu não consegui fazer essa oração, porque é muito doloroso, né? A filha é dele. Mas Deus queria me ouvir. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas nesse dia Samara não estava bem. O pai dela chegou. Eu pedi ele para levar ela no banheiro. Eu sempre que levava. Foi o último contato que ele teve com ela. Foi na hora que ele levou ele no banheiro. Eu preguei, falei com ele assim: eu vou levar minha filha para o hospital, vou levar a Samara para o hospital. Levei a Samara para o hospital. Isso, a conversa que eu tive com ela era 6 horas da tarde. Eu cheguei no hospital, era meia-noite, que eu estava enrolando, porque eu sabia que se eu levasse a Samara para o hospital, eu não poderia voltar com ela. E eu fiz um tanto de mala, um tanto de coisa, levei um monte de coisa que ela gostava. Cheguei no hospital, era meia-noite. A hora de eu virar para o lado e falar com os médicos assim: olha, minha filha está tomando bombinha, corticoide. Eu olhei para minha filha já estava puxando ar. Ela já não estava conseguindo falar. Eu lembrei do sonho que ela teve com Deus, que falou: mãe, tenha calma, que eu tentei te falar e não consegui. E minha filha puxando ar, e do mesmo modo que eu falei com os médicos que eu iria sorrir para ela com o coração sangrando, eu peguei no rosto dela assim, olhei para ela sorrindo, com o coração sangrando, e falei assim: Samara, calma, Jesus está do seu lado, está te dando a mão, calma. E ela me olhou com aquele olho vibrado em mim. Naquele momento os médicos falaram que teria que entubar ela. Eles entubaram ela. No momento que eu vi ela entubada, a saturação dela subiu. Foi a oração mais forte que eu fiz toda a minha vida. Eu falei com o Senhor assim: Deus, eu te devolvo a sua filha agora, em nome de Jesus. Leva ela agora, em nome de Jesus. A saturação dela começou a cair. Os médicos achou que o tubo tinha soltado, queria correr com ela pro CTI. Na hora que o médico me chamou, eu vi ele se animando ela. Eu peguei e gritei assim: para, deixa minha filha descansar. Eu devolvia a filha de Deus para ele, porque a filha dele não é minha. Nós não somos desse mundo, nós somos todos filhos de Deus. Deus podia ter levado ela em São Paulo, Deus podia ter levado a hora que ele quisesse, mas Deus foi misericordioso, que ele esperou entregar a filha dele para ele.
E no momento que minha filha foi embora, deitada naquele leito, ela já tinha perdido a cor. Eu comecei a glorificar o nome de Deus, agradecer a Jesus por tudo, porque minha filha não sofreu devido ao sofrimento que eu vi lá. Ela não sentiu dor. E ela não ficou internada porque eu cheguei com ela no hospital meia-noite, 1h50 ela faleceu. E se eu não tivesse feito essa oração que Deus esperava de mim, a minha filha, se eu não tivesse sido obediente, a minha filha iria sofrer, iria sentir dor e iria ficar internada. Então a minha filha foi um milagre, sim. Eu pude doar as córneas dela, glorificar a vida de quem ficou com as córneas de Samara, com aquele olhar iluminado que ela tinha. Eu pude aprender muita coisa, tudo que eu vi lá foi um aprendizado para mim. Eu falo que Deus me sustenta até no dia de hoje, que sem Deus eu não estaria aqui, nós não somos nada sem Deus. Deus operou um milagre na vida da minha filha, Deus fez um milagre, mas foi feita a vontade dele. É claro que eu queria que minha filha estivesse aqui comigo, né? Mas ela está no melhor lugar, que é ao lado do Pai. E nem que eu batalhe nessa terra matando um gigante por dia para encontrar com ela na eternidade, eu vou batalhar. E eu tinha feito uma lápide para ela com o nome dela. E eu comecei a falar com Deus assim: Deus, olha onde que o nome da minha filha está, numa lápide. O Espírito Santo, Deus tocou no meu coração e falou assim: o nome da sua filha está escrito no livro da vida, não está numa lápide. E aquelas malas, tudo aquilo que eu levei para o hospital, eu voltei com aquilo tudo para casa. Porque dessa terra a gente não se leva nada. Do pó viemos e do pó voltaremos. Eu não voltei com a minha filha, mas com as malas, com as coisas, eu voltei tudo. E eu glorifico a Deus pela calmaria que Ele tem me dado, né? É claro que tem dias de choros, tem dias de alegria. Em momento nenhum eu esqueço ela, mas Deus é meu sustento de dia e à noite, todo momento. Deus é muito bom porque eu ainda pude ficar 2 meses e meio despedindo da minha filha. Toda manhã eu acordava e falava assim: obrigado, Senhor, por eu estar com minhas 3 filhas, porque eu saberia que eu ia chegar uma manhã e estaria só com 2 filhas. Deus me deu a oportunidade de despedir dela durante 2 meses e meio. E hoje em dia eu agradeço a Deus, né, por Ele estar me levantando todas as manhãs, em nome de Jesus. E eu gostaria de finalizar com os irmãos lendo Salmos 42. Que o Espírito Santo de Deus tocou para mim estar lendo. Porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente como cristão não passa por batalha, não passa por lutas, né? Então gostaria de ler com os irmãos, amém? Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Amém. Em nome de Jesus, eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.